está também ele parado, avariado. Hoje é Dia Mundial do Ambiente, vamos dar-lhe conta de várias, inúmeras formas de comemorar este dia no sul do país. Nós optámos por esta, de valorizar, como protagonista nesta jornada, a planta ou as plantas marinhas neste Dia Mundial do Ambiente. E começamos por um trabalho de investigadores portugueses, que está a ser desenvolvido a partir da Universidade do Algarve, um método experimental que utiliza o som para medir a produção de oxigênio das plantas marinhas. Literalmente, os cientistas querem ouvir o processo da fotossíntese. Para isso, usam um emissor, um receptor, instalados dentro d'água, e depois medem a velocidade de propagação do som. Já vai ouvir Rui Santos, coordenador desta equipa do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, explicar melhor as vantagens deste novo método que está aqui a ser experimentado relativamente a outros métodos mais antigos e que continuam a ser os mais usados a nível mundial. É um contributo que a Universidade do Algarve e o CCMAR estão a dar para salvar estes ecossistemas com uma elevada importância biológica, mas menos famosos que, por exemplo, as florestas tropicais. E, no entanto, também estão a desaparecer a uma velocidade perigosa. Ora, neste Dia Mundial do Ambiente, convidámos Rui Santos, investigador da Universidade do Algarve, para nos dar conta justamente da importância destes ecossistemas, as plantas marinhas, e também do risco que estas plantas estão a correr. Boa tarde, professor Rui Santos. É um facto que há um declínio muito acentuado da população das plantas marinhas em Portugal e no mundo. Boa tarde, sim, isso está mais provado. Estamos a falar do ecossistema de ervas marinhas, não é? Portanto, que são plantas superiores, que fazem flor e que vivem no mar e vivem nestas zonas costeiras, não é? Portanto, competem para as zonas costeiras com o homem e por isso estão em sério declínio. E isso está bem documentado, portanto há publicações recentes que mostram que é alarmante a perca destas pradarias, pode-se chamar assim, porque são plantas parecidas com as ervas terrestres que as pessoas conhecem, mas são marinhas. Dizia eu que este declínio foi calculado, e assim para dar uma imagem que as pessoas percebem, que desde 1980, em que estes registros estão fundamentados, em cada minuto perdemos 2 campos de futebol de ervas marinhas, isto a nível global. À escala global. E há sítios onde essa destruição, essa situação é mais visível, é uma situação mais sentida do que noutros locais. Sim, olha, aqui em Portugal, isto também está bem documentado, com publicações recentes sobre isso, está bem documentado, dizia eu, que as ervas marinhas estão de facto em claro declínio. E um exemplo que as pessoas talvez conheçam, que é da arrábida. Quem se lembra, como eu, que quando era miúdo de andar a nadar e a mergulhar na Arrábida, havia extensões enormes no Portinho da Arrábida, naquela praia fantástica, havia extensões enormes de ervas marinhas. E hoje uma pessoa que vai lá não encontra absolutamente nada. Portanto, houve um decréscimo para zero, não é? Portanto, desapareceram. Elas eram visíveis? Claro, enfim, as fotografias não. Ou seja, não era preciso mergulhar para fora d'água via-se uma pessoa vendo de cima da Serra da Arrábida e olhando para o Portinho da Arrábida, via no fundo do mar, e a água ali é transparente no verão, é limpinha, via-se tudo coberto, o fundo todo coberto de ervas marinhas, e hoje só há areia. É aquilo que dá aquela imagem verde de quando nós olhamos, olhamos para o mar, enfim, em zonas à praia, até mesmo aqui na Costa Algarvia. Até mesmo aqui, sim, pois, também há as algas, não é? Mas que se desenvolvem mais em substrato rochoso. Estas ervas marinhas desenvolvem-se mais em areia e vazam, em substrato móvel, como nós dizemos. E sim, até aqui na costa do Algarve havia extensões grandes de ervas marinhas na costa, que agora também estão quase desaparecidas, mas ainda existem na Ria Formosa, por exemplo, é uma das zonas ainda onde as ervas marinhas existem, muito embora já haja sinais preocupantes de declínio, inclusivamente na Ria Formosa. Portanto, um pouco por todo lado elas estão a desaparecer, e isso é o que está documentado e é fácil observar pelas pessoas, não é? E o senhor está, enfim, muito ligado a um grupo de trabalho que ultrapassa as fronteiras do Algarve e do país, eu diria até da Europa, num grupo que procura monitorizar, investigar, para chegar aonde? Qual é o objetivo desse grupo de trabalho que mete gente, salvo erro, da Austrália? Sim. Estados Unidos? Sim, isto é uma rede europeia,
financiada pelo 7º Programa Quadro, que envolve 19 países europeus e 150 pessoas, e que inclui também 2 instituições australianas que estão enfim, a trabalhar connosco. E o objetivo mesmo é, digamos, o objetivo final, digamos, temos objetivos científicos parciais, mas o objetivo final é mesmo fazer com que haja um aumento de visibilidade das ervas marinhas na Europa, principalmente em relação aos gestores costeiros e aos políticos, e que as ervas marinhas passem a estar no mapa da gestão costeira e tanto nas preocupações dos políticos em relação à área do ambiente. Os senhores ficam tristes quando ouvem falar tanto na destruição, por exemplo, de florestas e florestas tropicais, florestas de chuva, e não se ouve falar com a mesma, enfim, às vezes até com a mesma intensidade desta destruição que acontece todos os dias? Nem com a mesma, nem com 10% dessa. E porque é verdade. Não é uma questão de ficar triste, é uma questão de ficarmos preocupados, e uma das nossas preocupações como cientistas e como investigadores na área é aumentar o conhecimento das pessoas, o carisma, digamos, das ervas marinhas, porque estas ervas marinhas têm muito pouco carisma quando comparadas com outros sistemas, como exemplo, os corais, as florestas, os mangais, que toda a gente conhece e toda a gente se preocupa muito, e as ervas marinhas, as pessoas ignoram-nas. E, no entanto, desenvolvem funções ecológicas mais importantes ainda do que enfim, ao nível ou mais importantes do que estas comunidades, estes ecossistemas que as pessoas conhecem muito. Quer especificar algumas delas, já que os nossos ouvintes provavelmente também olham para as ervas marinhas, se calhar não ainda pelo efeito da falta de informação, com esse mesmo, com essa mesma, até com a mesma preocupação, com a mesma paixão com que olham para a destruição de outros ecossistemas. Porquê é que são tão importantes? Porquê é que elas são importantes? Elas são importantes porque, olha, têm serviços ecológicos fundamentais. Um é o da biodiversidade. Portanto, aumentam a biodiversidade, e relacionada com a biodiversidade estão as espécies que são exploradas pelo homem. Portanto, as fases juvenis, larvais e juvenis, muitas vezes estão dependentes das ervas marinhas, por exemplo, as amêijoas, por exemplo, os chocos, por exemplo, os moluscos, várias espécies de peixes, etc. Camarões, crustáceos, enfim. E isso é uma coisa que diz muito às pessoas, que é a comida delas, não é? As outras coisas têm a ver com a melhoria e, digamos, a manutenção da qualidade ecológica dos sistemas, nomeadamente estabilizando os sedimentos e fazendo como que um filtro aos nutrientes que nós lançamos nas zonas costeiras e também aos produtos tóxicos. E uma coisa que é extremamente importante a nível atual, que tem a ver com o problema do aumento de CO2 na atmosfera. Estes sistemas, e cada vez mais se comprova isso, são dos melhores que existe na Terra, sistemas naturais, a retirar o CO2 da atmosfera e a conservá-lo e a retirá-lo ao ciclo de carbono. E portanto, a retirar esse carbono e mantê-lo nos sedimentos sem voltar ao ciclo. Portanto, são o que se chama sumidores de CO2. E nesse aspecto as ervas marinhas são campeãs comparadas com os outros sistemas que as pessoas conhecem muito. Sim, de facto são. Cada vez, os estudos muito recentes que estão a sair agora demonstram cabalmente isso, não é? Então, tem um papel fundamental na retirada de CO2 da atmosfera, muito mais importante do que as florestas, por exemplo, algumas florestas. Isso leva-nos a uma questão que é enfim, das ciências da natureza, que as pessoas se lembram de estudar na escola, que é a fotossíntese. Pois, a base disto tudo é fotossíntese. A base disto tudo é fotossíntese. É aquilo que as pessoas não gostam de estudar. Normalmente os alunos não gostam. Mas... Vamos lá recordar aqui um bocadinho dessa parte da ciência. Sim, a fotossíntese enfim, explica-se muito facilmente qual é o objetivo da fotossíntese. O objetivo da fotossíntese é construir matéria orgânica. Pronto. E nós todos dependemos disso, porque nós, portanto, construir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, que é uma coisa que os animais não conseguem fazer, só as plantas, não é? Portanto, as plantas são a base de tudo, porque os animais precisam de matéria orgânica já construída para comerem. Isto tem traços simples. Não é? Portanto, as plantas é que são as grandes guardiãs da manutenção e da construção da matéria orgânica, da produção de matéria orgânica no planeta. E isto é por causa deste processo maravilhoso que se chama fotossíntese. Portanto, a fotossíntese usa a luz, não é? Como energia, como fonte de energia,
portanto é muito melhor que nós, não usa gasolina Não nem precisa- coisas não dessas. precisa dos combustíveis. Usa a luz diretamente e tomarmos nós conseguirmos imitar isso. Dizia eu, portanto, usa a luz e usa substâncias inorgânicas, como o azoto, o hidrogênio, o carbono. O carbono, neste caso, que vem do CO2. Portanto, Daí também a tal importância que tem para a redução do CO2. pronto, exato. Sim, exatamente. Portanto, a fotossíntese consome CO2. Portanto, quando se constrói matéria orgânica, o carbono dessa matéria orgânica, que é 40% da matéria orgânica, vem do CO2. Portanto, daí a importância fundamental de todos os organismos que fazem fotossíntese, na retirada do CO2 da E depois atmosfera. libertam uma coisa fundamental, E depois libertam, como subproduto da fotossíntese, o oxigênio, que é não é? enfim, Que é fundamental também para os sistemas, para manter a qualidade dos sistemas, obviamente, porque os organismos necessitam, a maior parte dos organismos necessita de oxigênio. o senhor e muitos outros investigadores estudam muito aprofundadamente este processo Sim. da fotossíntese. Sim. E não é com, tanto quanto eu sei, não é com recurso, é com recurso, digamos assim, muito entre aspas, a instrumentos que utilizam o som e não, por exemplo, tanto a imagem, se quiséssemos. Pois, bom, isso é uma coisa De nova. uma forma não é? É uma simplista, coisa nova. assim. Como se costuma, e a maneira clássica que ainda se usa e que vai-se continuar a usar de medir a fotossíntese, portanto, há várias maneiras, eu vou só explicar uma, que é baseada na produção de oxigênio. Já dissemos que a fotossíntese produz oxigênio, ou seja, por cada carbono que é retirado à atmosfera e inserido numa cadeia de matéria orgânica, portanto, em matéria orgânica, há O2, portanto, uma molécula, há 2 átomos de oxigênio, uma molécula de O2 que é libertada. E esse oxigênio vem de onde? Vem, curiosamente, da água. A água que é H2O, não é? Portanto, é a quebra da molécula de água que faz com que esse oxigênio seja libertado. E já agora, um parênteses, isto aqui é muito interessante porque o único processo natural, digamos, orgânico de quebrar a molécula de água é este, o da fotossíntese. Não há mais nada que quebra a molécula Isto prova que esta planta marinha é... Não é só esta planta Sim, marinha, é fotossíntese. mas esta planta marinha, neste caso em concreto, é um ser extremamente inteligente. Não, claro que é. Bom, então esse oxigênio que é produzido por cada carbono que é incorporado em matéria orgânica é o que nós medimos, é o que normalmente se mede para medir a fotossíntese. E, portanto, é o processo mais clássico. Ora bem, este oxigênio pode ser medido de muitas maneiras, não é? Pode ser medido via maneiras químicas de detectar a concentração de oxigênio na água ou por elétrodos de oxigênio, enfim, há muitas maneiras. E agora, portanto, estamos a ensaiar uma outra maneira que é como um método acústico. E basicamente, qual é a vantagem de usarmos o método acústico? Esta é que é a questão, não é? Porque é que queremos inventar um novo método se os outros funcionam tão bem? É que para medirmos com os outros métodos, normalmente, portanto, é preciso medir à escala da planta, ou seja, é preciso fazer uma incubação, portanto, é preciso isolar a planta e medir o aumento de concentração de oxigênio na água. Isto se a gente fizer ou no local ou no laboratório, mas portanto é preciso isolar o sistema. Okay? Portanto, isto tem problemas. Quando se isola um sistema, o sistema já está diferente do resto, não é? Esta maneira de usar um método acústico é que não é preciso fazer este tipo de incubações. Portanto, basta medir na coluna d'água, portanto, é uma escala muito grande, muito maior do que as incubações pequenas. Num espaço qualquer da Ria, por exemplo, da Ria Formosa. Por exemplo, num troço grande da Ria. Isto pode ser feito a escalas grandes, centenas de metros, por exemplo. Não é? Ou no mar, enfim, uma zona, portanto, uma escala maior, muito maior do que aquela que normalmente se usa para medir a fotossíntese. E esta é a grande vantagem de um processo destes. E, além disso, podemos medir continuamente sem termos que estar lá. Portanto, deixar lá os aparelhos e os aparelhos medirem. São uma espécie de sonares? Exato. Portanto, aquilo, como funciona, esta questão que nós chamamos a brincar de ouvir a fotossíntese, não é? Ouvir a respiração das plantas. Não é a respiração é o contrário. A respiração é o consumo do oxigênio. Aqui é a produção do oxigênio. Portanto, é ouvir a fotossíntese. Ouvir a fotossíntese. Aquilo basicamente portanto, nós desenvolvemos isto com um colega meu, que é o Paulo Felisberto, ele é que é o acústico, enfim, ele é, do ponto de vista da teoria, ele é que está a desenvolver isto e está a desenvolver isto connosco. Mas eu vou explicar
sumariamente. Portanto, o que nós temos é um emissor de som e um receptor de som, não é? Hidrofones, em que há um som com várias frequências, testamos várias frequências, que é emitido. E depois, por exemplo, 100 metros de distância está o receptor. E a propagação do som na água, muitas coisas influenciam esta propagação, inclusivamente a quantidade de oxigênio que está na água. E, portanto, o som é como que atrasado, ou a energia recebida é um bocadinho menos do que seria se não houvesse muito oxigênio na água, não é? Portanto, a ideia é relacionar esta alteração da propagação do som com a produção de oxigênio. Isto é um método novo. Sim, é um método que não tem tanto... Está a ser ensaiado. Está a ser ensaiado, sim. Ele foi experimentado aqui há uns anos por uns colegas da Bélgica, mas nós agora estamos a desenvolvê-lo mais e estamos a tentar perceber se realmente é um método útil e se pode ser usado. Não é? Quando diz nós, está a referir-se a si e mais quem? Portanto, a Universidade do Algarve, portanto, e o CCMAR, não é? Portanto, neste caso, o meu colega Paulo Felisberto, que é quem lidera também esse grupo que trabalha na acústica, e nós, portanto, o meu grupo de investigação no CCMAR, é isso que... O que vem provar, mais uma vez, que continuam bem na liderança da investigação nesta e noutras áreas, mas tudo o que tem a ver com áreas de investigação sobre o mar, sobre as ciências do mar. O Centro de Ciências do Mar continua a ser um centro de investigação por excelência. Sim, sem dúvida nenhuma, isso já falámos várias vezes, mas sim, tanto a nível português como a nível europeu, o CCMAR, felizmente, é das coisas boas que nós temos, e não só o CCMAR, mas a investigação em biologia marinha em Portugal está ao nível das melhores, portanto não temos que ter medo de comparações. E sim, neste caso aliás, somos nós que coordenamos esta rede europeia de ervas marinhas, por exemplo, não é? Portanto, estamos bem na onda, como se diz, não é? Fechamos com uma mensagem ecológica neste dia que é dedicado ao ambiente. Por um momento vale a pena as pessoas olharem, se estiverem no Algarve, enfim, na Ria Formosa têm muitos hectares para o poder fazer, se estiverem noutros sítios como na Rábida, etc., onde infelizmente já não tanto. Aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil, mas noutros locais da costa portuguesa vale a pena olharem de facto para estas ervas marinhas com outros olhos e sem terem uns equipamentos acústicos para andarem a sentir essa, digamos assim, o som dessa fotossíntese, entre aspas, mas já que mais não seja olharem para estas ervas marinhas como quem está a olhar para um ecossistema fundamental. Para já reconhecê-las. O primeiro passo é saber, olhar para elas e saber, lá está, aquelas são as ervas marinhas. E reconhecê-las é a primeira, e conhecê-las, não é? E saber a sua importância é o primeiro passo para a sua conservação. Mas se as pessoas quiserem mesmo olhar para a fotossíntese das ervas marinhas, não precisam de coisas muito complicadas, porque se a água estiver parada por cima das folhas, vão reparar que as folhas estão cheias de bolhinhas. Isto significa e essas que elas bolhinhas estão é o oxigênio que está a ser libertado, resultante da fotossíntese. Então é fácil, não é preciso meios muito complicados. Aí está uma coisa da ciência que... As pessoas podem ir e tentar ver isso. Vai levar certamente muita gente a olhar para as plantas e ver se lá estão as bolhinhas. Professor, muito obrigado por ter vindo a Portugal em Direto. Obrigado.